Bem, eu vou bem lá de trás. Como eu falei, eu era empreendedor, né? Eu já tive duas empresas e eu era investidor, né? Trabalhava com o mercado financeiro, fazia investimentos, né, na bolsa de valores, forex, opções binárias, enfim, tudo que vocês possam imaginar. E quando eu morava no Rio com a Brenda, acho que foi final do ano passado, novembro do ano passado. Aconteceu uma situação por falta de atenção minha, onde eu tive um prejuízo enorme financeiro, com o meu próprio investimento. E aquele prejuízo. A Brenda sabe disso, inclusive. Ela estava na situação, ela sabe do que eu tô falando, se ela estiver vendo agora. E tive um prejuízo enorme financeiro. E esse prejuízo simplesmente começou ali a me destabilizar, né? Por esse erro. Eu fiquei me culpando por esse erro. Fiquei mal por esse erro. Mas tudo bem. Consegui captar recursos novamente, fazer novos investimentos e conseguir aproximadamente chegar a R$ 188 mil de lucro dentro da corretora. E nessa corretora que é denominada IQ Option, né? Que é uma das que eu também estava fazendo alavancagem lá em opções binárias. Querendo ou não, eu utilizei sinais chineses, sinais de fora, né? Onde eu estava com outro trader também operando na minha tela. E infelizmente era uma atitude errada, era uma atitude contra as normas da própria corretora. Então eu perdi aí R$ 188 mil de lucro, barra o que eu já tinha colocado também em cima. E aquilo me destabilizou muito. A Brenda ficou desesperada, porque, tipo assim, era 188 da minha lucratividade, mas eu tinha botado uns 30 lá, mais um outro dinheiro, enfim, cara, virou uma bola de neve enorme. E aí a Brenda ficou, tipo assim, totalmente desorientada. E eu simplesmente esperei ela sair de casa nesse dia. E aí eu comecei a ter uma crise de ansiedade muito forte com isso, me tremer muito, fiquei desesperado, sem saber o que fazer. Tipo, pô, é muito dinheiro, cara. E era todo o meu trabalho que eu tinha jogado no lixo a primeira por um erro meu de digitação. A segunda por um erro assim, achando que eu ia me dar bem, eu fui tentar ser malandro, sabe? E deu ruim. E eu falei assim, cara, não é possível. E, pô, eu morando com a Brenda, querendo ou não, é uma vida que você tem com a pessoa ali, qualquer atitude que você tem reflete na pessoa. E tudo que eu fazia, tipo, era pensando em mim e pensando nela. Então, imagina, eu como homem, o que eu tava passando. Cara, eu fiquei totalmente desorientado, fiquei muito mal. E nesse dia que ela saiu de casa, eu tive uma crise de ansiedade muito forte, acabei desmaiando. E queria já... queria fazer. Eu queria realmente, tipo assim, me matar, sabe? Não tentei, mas liguei para um amigo que morava perto, Matheus Braga, inclusive. Falei pra ele, cara, não conta pra Brenda que eu tô assim, vem pra cá, por favor. Aí ele veio, só que óbvio que ele ligou pra Brenda, acho que a Brenda tava na academia, não lembro certo onde ela tava. Chegou ele e a Brenda lá em casa e eu tava jogado no chão, me tremendo todo, tendo tipo quase um princípio de, sei lá, convulsão, sei lá o que que era também. Enfim, consegui me acalmar. E a Brenda falou assim, cara, eu vou te ajudar, vamos se reerguer, larga isso, você vai sair dessa, a gente é um casal, a gente vai passar por isso, a gente já passou por um monte de coisa junto, vambora, eu tenho dinheiro aqui das minhas publis, dos meus trabalhos, você tá comigo e eu não largo a tua mão. E o meu maior medo era que ela me largasse por conta dessa situação. E ela não me largou. Até então, tranquilo. Ela me ajudou. Aí eu falei assim, cara, o que que eu vou fazer da minha vida agora? A gente tava morando em Ipanema, nosso aluguel era super alto, a gente tinha uma qualidade de vida super bacana, mas eu tava, tipo assim, sem um centavo no bolso, tipo, endividado, a Brenda levando apartamento nas costas. E aí eu, tipo assim, não tava fechando publi, não tava fechando nada, porque o meu hype do Brincando com Fogo já tinha acabado. Então, tipo assim, eu não tava fazendo uma publi por mês. E aí a Brenda falou, cara, e o negócio da pizza, que você falou que fazia pizza e tal, não sei o quê. Pô, que você não volta a fazer pizza. O que eu fiz? Voltei, peguei a cozinha do apartamento lá de Ipanema. Meu pai, minha mãe e a Brenda me ajudaram a montar a cozinha pra fazer uma cozinha industrial lá em Ipanema pra poder fazer as pizzas e entregar a pizza congelada na rua de porta em porta. Daí eu comecei a fazer isso.
Comecei a vender pizza congelada, pizza de aipim e tal. E, enfim, vendia pros amigos. Ia vendendo, motoboy. Cara, tudo que vocês podiam imaginar eu tava fazendo. E eu passava o dia inteiro fazendo pizza, a Brenda fazia publi, só que, tipo assim, por exemplo, não vou falar quanto que ela ganha porque não cabe. Mas, por exemplo, ela faz uma publi, ou a publi que ela faz, às vezes ela não precisa trabalhar de segunda a sexta. Então, tipo, ela trabalhava na segunda, terça, quarta, ela tava de boa, entendeu? Fazendo outro tipo de conteúdo pra ter o engajamento dela. Mas sabe o que ela fazia? Ela foi me ajudar a fazer pizza. Então, tipo assim, ela batia a massa comigo, ela recheava a pizza, ela embalava a pizza junto comigo. Parceira. Pô, absurda. E aí, simplesmente, nesse meio tempo, o que eu fazia? Isso ela soube agora, mas o que eu fazia nesse meio tempo? Eu não aceitava ter perdido aquilo tudo e eu queria recuperar o valor que eu tinha perdido. E aí, o que aconteceu? Eu pegava o dinheiro das pizzas e botava lá. Daí eu perdia o dinheiro da pizza. Aí, o que acontecia? Vendia a pizza, botava o dinheiro lá. E aí, a Brenda me ajudando, tá? A Brenda me ajudava. Tipo. A Brenda me ajudou a comprar o forno, me ajudou a fazer caixa, me ajudou tudo. Isso com o dinheiro dela. E eu pegava o lucro, né? Porque, tipo assim, eu pagava também as coisas, a gente dividia tudo, né? Mas eu pegava o meu lucro, que era o dinheiro que eu poderia, tipo assim, dinheiro pra cortar um cabelo. Eu não tinha porque eu botava lá e perdia. Isso ela não sabia na época, ela soube agora recentemente. Mas aí chegou um ponto que, cara, a pizza também não tava dando certo. Eu comecei, sabe, fazer o quê? Eu comecei a vender minhas coisas dentro de casa. Eu comecei a vender meus tênis de luxo, minha Balenciaga, coisa da Louis Vuitton, meus cordão de ouro, coisa com diamante. Foi aí que o pessoal suspeitou de drogas. Não, isso foi antes do Power Couple. Ah, antes. Antes do Power Couple. Caramba. E aí eu comecei a vender minhas coisas de luxo, minhas coisas caras, tudo que vocês possam imaginar, pô. Até minhas roupas de marcas, tipo, Dolce & Gabbana, não sei o que, não sei o que. Tudo que vocês possam imaginar, eu saí vendendo tudo. Acabei com tudo. Fiquei com fiquei com 3 pares de tênis. Caramba. E assim, um Balenciaga que eu paguei R$7 mil, no Triple S, que eu tinha comprado na Itália, eu vendi por 2, pô. Um tênis novo. E assim, o cordão meu de ouro com diamante, que era 30 mil, eu vendi por 3. Naqueles cara compra ouro. Aí eu tirei a pedra de diamante e guardei. Perdi a pedra, não sei onde até hoje. Meu anel também, tudo. Cara. E aí eu fui entrando no... E a Brenda não sabia disso, tá? A Brenda não sabia. Aí... Até porque, então, querendo ou não também, eu tava fazendo com as minhas coisas. Então, tipo assim, isso não atingia ela, entendeu? Só que aí o que aconteceu? Chegou um ponto que tanto eu quanto ela viu que eu tava nessa situação. E, tipo assim, eu perdia tudo que eu colocava lá. E eu ficava sem dinheiro pra comer. Sem dinheiro pra cortar cabelo, sem dinheiro pra fazer um supermercado, sem dinheiro pra fazer nada. Realmente eu fazia isso, eu não tinha consciência assim, não, agora vai dar certo, eu vou conseguir. Aí eu pegava, tipo assim, 5 mil, virava 30, aí no dia seguinte os 30 que eu tava lá já tinha virado 30 em zero de novo. Então, tipo assim, o conhecimento que eu tinha, que é realmente até o que eu tenho até hoje, eu não conseguia aplicar por conta do estado emocional que eu tava. Eu entrei num ciclo vicioso, absurdo, que me levou a... Enfim, eu vou continuar a história. E aí o que aconteceu? Chegou um ponto que a menina falou assim, cara, eu não aguento mais essa situação, tá muito ruim, o que a gente vai fazer agora? Tudo isso antes do Power Couple. Antes do Power. O que a gente vai fazer agora? A nossa situação não vai ter jeito, a gente vai ter que terminar. Porque se esse convite pro Power não vier, a gente vai ter que... ia voltar pra Porto Alegre, porque o dinheiro dela também acabou, e eu vou ter que voltar pra Aruama. Onde que eu moro? Eu morava, onde meus pais moram no interior do Rio. E aí, simplesmente, surgiu o convite do Power. E aí, ficou naquele processo. Aí a produção falou que a gente poderia ser stand-by. Daí a gente ficou super mal com isso. Mas no final a gente assinou o contrato bonitinho e tal. Tem até uma foto no meu celular até hoje. Aí ela chegou pra mim e falou assim, cara, o Power é a chance da nossa vida, da gente dar a volta por cima e tal, e ficar bem. Só que aí surgiu a oportunidade de a gente vir pra São Paulo, a gente tinha que gravar conteúdo, a gente tinha que gravar aquelas coisas pré-reality, só que a gente não tinha dinheiro pra nada, pra absolutamente nada. A gente não tinha dinheiro nem pra pagar o aluguel do mês seguinte. Então, por isso que surgiu aquela história que tinha um vídeo, né? Eu acabei arquivando por conta do término, mas foi por isso que surgiu aquela história que a gente abandonou a nossa casa, e tem um vídeo da gente embalando tudo e largando tudo e indo morar no Power. Porque realmente foi isso que aconteceu com a nossa vida. E aí, o que aconteceu?
Surgiu o convite do Power, a gente na época tava vendo BBB e o Arthur Aguiar tava muito forte no Big Brother nessa época. Sim. E a gente tava vendo todo o trabalho de assessoria, da assessoria que ele tinha feito, né? Que tinha contratado. E essa mesma assessoria do Arthur Aguiar convidou a gente pra gente vir pra São Paulo. Pra poder custear a gente com roupa, custear com sapato, custear com passagem, alimentação, estadia. Tudo que a gente precisava pra fazer aqui de conteúdo, até entrar no Power, eles iam ajudar a gente. Fora que também eles prometeram contratos pra gente de valores exorbitantes. Valores assim, eu não vou falar com quais marcas, mas assim, contrato de 600 mil, 300 mil pra cada um. Contrato de 300 mil, 150 pra cada um. Enfim, e esses contratos seriam assinados antes da gente entrar no Power. Só que quando eu e a Brenda, a gente veio pra São Paulo, a Brenda tava já destruída de cabeça. A Brenda não tava se aguentando em pé. A Brenda não conseguia fazer nada. Porque ela tava muito exausta mentalmente. E eu fui segurando o rojão. Por quê? Sentimento de culpa. Porque eu falei assim, cara, olha o estado que chegou a situação por minha causa. Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí tudo bem, a gente ia direto lá no escritório e tudo mais, fazia os trabalhos que tinha que fazer pré-reality e nada desses contratos assinados. Tanto que eu falei com a pessoa assim, fulano, você sabe que a gente tá sem dinheiro nenhum em conta. A gente não tem um centavo, a gente não tinha. Será que vocês não têm como fechar pelo menos um contrato desse, antecipar o valor pra gente pelo menos entrar no Power sabendo que a gente tem alguma coisa? E a gente foi fazendo tudo aqui do jeito que podia. Eu querendo ou não, o que eu fiz? Eu já tava endividado quando eu vim pra São Paulo. E querendo ou não, eu falei, pô, o Power vai ser a oportunidade de eu dar a volta por cima na minha vida e consertar esse monte de cagada. Fora as propostas dos contratos. Eu falei assim, pô, com esses contratos aqui eu resolvo a minha vida, eu resolvo a da Brenda. Aumenta seguidores, não tava nem pensando em seguidor, tava pensando nos contratos que foram prometidos pra mim aqui fora. Sim. Tá entendendo? Que querendo ou não, é muito maior que o valor do prêmio do Power que eu ganhei. Sim. E aí eu tava só pensando nisso. Falei, cara, é o contrato. Resumo. A gente foi gravando as coisas aqui e eu tava cobrando muito da Brenda. Questão de entrega de conteúdo pra poder deixar aqui fora. Questão de treinar pra poder fazer as provas lá. Só que a minha cobrança tava tanta que a gente acabava brigando. E ela, tipo assim, não entendia a minha cobrança. Porque, querendo ou não, ela não sabia que eu tava passando o que eu estava passando. Porque eu menti pra ela pra preservá-la, entendeu? Tipo, então foi uma decisão que eu tomei e acabei sugando ela dessa forma. E aí, o que aconteceu? Eu sei que no último dia a gente foi pra um hotel, a Record colocou a gente no hotel 3 dias, né? E aí, no último dia, a Brenda... Não, acho que dois dias antes... Não, aí a Record colocou a gente no hotel 3 dias, ali na Faria Lima. E aí, nesses 3 dias... No primeiro dia, a Brenda teve uma crise de ansiedade muito forte, tava muito mal. Ela falou assim, eu preciso ver minha mãe. Deu uma louca nela que ela tinha que ir. Foi uma confusão danada, porque tinha que entregar conteúdo de um monte de coisa. Eu falei assim, caraca, o que tá acontecendo? Aí eu falei assim, cara, beleza, eu vou apoiar ela da forma que eu posso. Daí a Brenda foi pra Porto Alegre, ver a mãe. Até então, tudo bem. Eu fiquei aqui. Nisso, eu fui no escritório. Pra ver questão de contrato, pra ver questões de coisas, assim, dos contratos que tinham prometido pra gente, o contrato de assessoria e tudo mais. Só que o contrato, eu vi o contrato, mas não me entregaram o contrato. No último dia que eu ia ficar no hotel que eu ia ficar com a Brenda lá o hotel que a Record colocou a gente, no último dia. Porque a gente ia pro outro. Era um hotel pra ficar aqui. Depois a gente ia pro outro, que era o confinamento onde tava todos os casais. Sim. No último dia, a pessoa passou lá com os contratos, praticamente com o carro passando assim, sabe? Pra assinar. Daí eu assinei os contratos, não li os contratos, porque eu tava exausto mentalmente, mas eu assinei um contrato que eu dava uma procuração de plenos poderes pra eles poderem fazer o que quiserem quando eu tava aqui fora. Nossa. E assinei um contrato no meu nome, no nome da Brenda, com exclusividade, pra eles fazerem a tal da assessoria. E até então eu cheguei para as pessoas e falei assim, cara, você sabe muito bem que eu sou um cara cheio de sonhos,
eu quero casar com a Brenda, eu quero ter minha família com ela, eu quero viver minha vida com ela. E assim, por favor, não me sacaneia, não. Até meu Face ID da conta da empresa que eu e a Brenda a gente tem até hoje, eu coloquei no telefone dele. Pra ele pegar o cachê da Record e pagar as coisas aqui fora, né, enquanto a gente tava lá dentro. A gente entrou no Power, vocês viram tudo que aconteceu lá, mas querendo ou não, tem assim, algumas coisas que vocês não sabem, mas tanto eu quanto a Brenda, a gente sabem assim, mas não sabem exatamente o que era, mas eu pelo menos, né, vou falar de mim pra não falar dela, mas eu pelo menos assim, eu tomava Rivotril todo dia, de 4 horas da tarde, e tomava Rivotril 11 horas da noite. Eu comia Rivotril dentro do Power Couple. Caramba, Caraca. Eu comia Rivotril lá dentro porque não dava, mano. Não dava, aquilo era um inferno. Então você saiu de um inferno e entrou... Eu num saí de um inferno e maior. entrei em outro, pô. Só que aí o que aconteceu? Querendo ou não, eu brigava com a Brenda, eu brigava com as pessoas, eu não conseguia dormir, eu não conseguia acordar. Era briga todo dia, loucura todo dia, ansiedade, adrenalina, DR, prova, confinamento de prova. A primeira prova que a gente foi fazer, a gente confinou 10 horas da manhã, eu saí meia-noite daquele container lá que fica lá do galpão de prova da fazenda, pô. Caramba, cara. Então, assim, era confinamento, briga. E eu tendo que me entender com a Brenda, tendo que pensar em jogo e não sei o quê. Pô, irmão, eu sorteio lá dentro. Eu segurei muito a minha onda. De, assim, aquela situação com a de bala e outras situações, eu segurei minha onda. Porque eu precisava acreditar que eu poderia ganhar o prêmio e simplesmente mudar a minha história. Entendeu? Eu pensava nisso. E querendo ou não, eu falava, vai ter os contratos quando eu sair. Então era isso. Eu falei, cara, meu foco é minha família com a Brenda, o que eu quero com a Brenda e resolver a minha situação, tipo, financeira. Você foi roubado por esse cara que você deu a procuração? Não, então, o que aconteceu? Eu vou chegar lá. A gente foi pro... Aí a gente foi pra final e tudo mais. Ganhamos a final. E aí a gente saiu do Power Couple, a gente tava sem casa, porque eles tinham prometido uma casa pra gente também, ou pelo menos um apartamento. Eles colocaram a gente num hotel, sabe? Aí pagaram 7 dias pra gente num hotel aqui no centro de São Paulo, que eu não sei qual hotel, não vou lembrar o nome. O hotel horrível, tipo assim, parecia o hotel do confinamento. A gente saiu de um confinamento surtado, louco, querendo, sabe? E botaram a gente no hotel. Aí a gente pegou as malas do Power e espalhou tudo pelo chão, aquela roupa. Tudo que a gente tava vivendo no Power, quando a gente saiu do Power, a gente tava vivendo aqui na vida real. Pô, aí cadê os contratos de trabalho? Cadê as parcerias, as publis? Cadê o negócio? Não tinha nada. E aí eu falei assim, cara, que isso? Eu passei por tudo isso pra chegar aqui e tá igual. Falei, não é possível, não aceito isso na minha vida não. Porque querendo ou não, eles falaram assim pra mim, Matheus, a Brenda tá super debilitada emocionalmente. Você vai ser o cara que vai dar o suporte emocional pra ela não desistir, pra ela ir até o final, porque vocês vão ganhar esse programa. Então, tipo assim, eu segui o que era pra ser feito. Eu dei o meu melhor lá, pô. Eu segurei tudo. Eu fiz tudo que vocês possam imaginar pra não surtar, Mas eu surtei algumas vezes. Ainda surtei algumas vezes. E quando eu saí aqui fora, eu falei, cara, tô morando num hotel ainda, tava sem dinheiro nenhum, não tinha contrato, não tinha nada. A Brenda do meu lado ali, pô, a gente não comemorou, a gente não teve nada, a gente não teve uma festa, não teve nada, porque não deixaram. Caramba, E aí, e aí eu segurando, o problema, a Brenda super mal, angustiada, crise de ansiedade. E eu olhando pra ela daquele jeito, eu falei assim, caraca, e aí? Quando a gente tava no hotel, a gente descobriu que a nossa equipe do nosso Instagram, que cuidou do nosso Instagram, Twitter, rede social, TikTok, o raio que o parta, não foi paga. Eles não receberam. Aí depois eu fui descobrir, não pagaram os impostos também da nossa empresa, não pagaram um monte de coisa. Pegaram o cachê e transferiram pra conta... A pessoa pegou o cachê e transferiu pra conta dela, alegando que tinha que cobrir os investimentos que ela tinha feito com a gente quando a gente estava aqui. A gente teve que devolver as nossas roupas, os nossos sapatos, as nossas blusas, abrindo os vestidos dela, bota, tudo que vocês possam imaginar. E não tinha trabalho, mano.
Não tinha um trabalho. E aí eu fui correr atrás de trabalho, eu comecei... Ah, não, espera, não vai acontecer. Mas 30 dias praticamente, a gente não tinha fechado um trabalho no pós-reality. Uma publi. E as pessoas, todo mundo falando, cadê o Matheus e a Brenda fazendo publi? Cadê o Matheus e a Brenda fazendo publi? Cadê esse... Não tinha. E a gente falava assim... E as pessoas falavam, cara, isso não é normal, tem alguma coisa errada. Vocês são bonitos, vocês são isso, vocês não estão cancelados, vocês não... Não tem porquê, até o cancelado fecha publi, como é que vocês que ganharam não estão fechando? Aí eu comecei a surtar com aquilo. E vendo a Brenda sofrendo dentro do hotel e tal, eu falei, cara, só que aí começou. E esse sofrimento da Brenda, dentro do hotel ali, virou um sofrimento meu também. E aí a gente começou a se chocar. A gente se chocar. Estresse. A gente se estressar. E aí eu vi que ela já tava muito estressada comigo e eu com ela já, porque querendo ou não, eu tava tentando resolver as coisas e eu não tava conseguindo. E a Brenda nunca quis entrar pra essa assessoria. Só que eles sabiam que eu era o ponto mais fraco, que eu sou mais vaselina, mais gente boa. Então eles vinham em mim pra falar pra Brenda. Então, querendo ou não, esse problema que deu, se tivesse dado certo, tava todo mundo rindo, né? Mas como deu errado, eu carrego essa culpa também, porque a Brenda nunca quis. Aí eu falei, caraca, mais uma vez eu fiz uma cagada. Aí eu falei, não, tem que resolver isso de alguma forma. Aí o que aconteceu? Pedi o distrato do contrato com a assessoria e tudo mais. Pedi esse distrato. Aí a gente conseguiu voltar para a assessoria que a gente trabalhava antes, que é a Marcele. E que a gente sempre ganhou nosso dinheirinho com ela, sempre arrumou trabalho pra gente. Porra, tudo que a gente fez hoje com a internet, quase tudo, na verdade, foi através dela. Inclusive, ela trabalha com a gente até hoje. E a gente conseguiu fazer esse extrato do contrato. E aí, numa crise de ansiedade da Brenda dentro do hotel, eu falei, cara, eu vou pegar e vou ligar vou arrumar um apartamento aqui, vou dar um jeito. A gente tem que arrumar nossa casa, não dá pra ficar desse jeito, não tem como. E os nossos pais achando que estava dormindo na rua, que estava passando necessidade, não sei o quê. Aí o que aconteceu? Liguei pro Lício, do Casamento às Cegas, porque eu já tinha ido na casa dele, na época que ele era casado com a Lu, eu tinha armado o apartamento dele lá e tal. Liguei pra ele e pedi o contato da corretora. E aí, nisso que eu pedi o contato da corretora, a corretora atendeu a gente super bem, era fã da gente, e ela meio que abriu as pernas pra nossa locação. A gente conseguiu entrar nesse apartamento que a Brenda tá morando hoje. Graças a Deus, a gente, na época, eu sou safo pra resolver essas coisas de contrato. Bem, não tão safo assim, mas consegui resolver. E aí, ali começou o nosso sonho, né? Da nossa casa, do nosso apartamento, das nossas coisas. E aí a Brenda falou assim pra mim, cara, essa é a chance da gente mudar a nossa história, né? A gente não pode jogar essa chance no lixo. Só que eu não sei o que aconteceu até hoje, de verdade, não sei. Isso é uma coisa assim, inexplicável, tá? Eu não sei porquê, eu não tenho nem o que falar uma coisa que eu não sei. Mas assim, querendo ou não, a Brenda começou, depois desses 30 dias pós-reality, a Brenda começou a fechar os trabalhos dela e tal, porque querendo ou não, o mundo de digital influencer pra mulher é muito mais fácil do que pra homem. Então é normal ela fechar o trabalho e tal. Só que eu não tava fechando nada. E eu não tinha recebido o prêmio do Power, não tinha recebido nada. Nem ela. E aí o que eu falei, cara, o que eu vou fazer? Comecei a pedir ajuda a alguns amigos financeiramente pra poder resolver algumas questões do que a gente tava passando lá. Entre eles o Davi, né? Não, o Davi foi depois. Depois. Aí comecei a pedir ajuda a alguns amigos pra, tipo assim, antecipar o valor do prêmio pra eu conseguir rebolar e fazer algumas coisas, entendeu? Porque eu já tava com dívida atrasada, tive que pagar a dívida que essa assessoria fez, tá entendendo? Uma dívida, assim, de um valor que eu não prefiro nem falar, porque querendo ou não, comeu quase todo o meu prêmio, a minha parte. Caraca. E aí eu já tava com uma dívida enorme atrás. Quando eu saí do Power endividado com uma dívida que eu não fiz. Então eu falei assim, caraca, eu passei por tudo que vocês possam imaginar e a minha vida tá pior do que tava antes. Falei, não é possível, cara, isso não existe, não existe, tá acontecendo comigo. Mas enfim, aí a Brenda conseguiram novamente rebolar com o público, com o trabalho e tudo mais. E aí a gente foi montando apartamento lá, eu botei algumas coisas no apartamento, mas ela botou muito mais do que eu, devido à minha situação. Mas a gente fez tudo certinho no apartamento. Tudo que eu podia fazer também eu fiz, dentro do que das minhas condições, até porque ela sabia.
E aí, o que aconteceu? Veio o prêmio do Power. Quando veio o prêmio do Power, eu paguei as dívidas passadas, paguei as dívidas que ficaram, que eu não tinha feito. E, tipo assim, praticamente não me sobrou nada. E eu surtei. Daí eu surtei. O que sobrou do Power, aí a Brenda falou assim pra mim, se você pegar de novo o único dinheiro que você tem e aplicar, você vai me perder. Só que eu peguei o único resto do dinheiro que eu tinha e o que eu fiz? Apliquei, mas eu não falei pra ela. Porque eu falei assim, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não posso, eu tô sem público, eu tô sem trabalho, eu tô sem nada, eu vou fazer o quê? Isso é o dinheiro só saindo. Eu falei, não posso deixar a Brenda levando a casa na escola. Não, isso não existe, não aceito isso na minha vida. Aí que eu fiz, bom, apliquei a porra do dinheiro. Aí isso, o que aconteceu? Obviamente, né, querendo resolver minha vida rápido, sem cabeça, sem emocional, sem nada, perdi o dinheiro. Perdeu o dinheiro de novo. Aí fiquei numa merda, Posso falar palavrão aqui? Pode. Fiquei numa merda sem fim e não contei pra Brenda. E aí o que eu fiz? Comecei a pedir ajuda, amigo. Amigo, me empresta tanto. Amigo, me empresta tanto. Cara, e uma coisa que falaram até nos comentários do post lá, quando eu tava me expondo, dizendo assim, isso não é amigo. Cara, eu vou te falar, quer dizer, eu não sei se eu ainda tenho ou se eu tenho, mas eu tenho amigo pra caramba, porque vou te falar, todos que eu mandei mensagem te ajudaram. Me ajudaram com o que podiam. Todos. Boa. Inclusive o Davi. Boa. Entendeu? Eu não vou falar o nome dos amigos aqui, porque também a exposição fica demais, mas todos me ajudaram. Todos. Nenhum falou assim, não posso.